Muito bem, queridos, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos, tá? Primeiro Êxodo 12, 14, depois nós vamos ler o 26 e o 27, 3 versículos, na verdade, para a gente ter um entendimento completo. Vamos lá, então Êxodo 12, 14 diz assim: comemorem esse dia com festa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Diga, para sempre. E o versículo 26 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que ritual é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela Páscoa. Muito obrigado porque o Senhor nos ordena lembrar para sempre o que aconteceu. E, Senhor, nós queremos nesse dia lembrar o que aconteceu. Queremos que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja exaltada. Queremos, Senhor, render graças ao Senhor pelo que o Senhor fez, para sempre nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, clamamos por revelação, clamamos que o Espírito Santo fale no nosso coração nessa manhã, de uma forma muito poderosa, nos desafie, revele realmente a palavra, mude a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, eu quero falar com vocês hoje, Páscoa, a mensagem. Irmão, isso falou tanto no meu coração. Diga comigo, Páscoa, a mensagem. Mas tem uma exclamação no final, não é? Depois eu vou te explicar essa exclamação. Deus falou comigo assim: Páscoa é a maior mensagem. Ela é muito poderosa. Que mensagem é a Páscoa? Então, sobre isso eu quero falar com vocês nessa manhã. Então, preste bem atenção aqui nessa introdução para você entender. Então, vocês sabem, havia um juízo iminente, não é? Porque Deus visitaria o Egito, os egípcios e também os israelitas, todo mundo que estava ali no Egito. O Egito representava o mundo ali. Então, Deus visitaria e mataria os primogênitos. Isso era juízo, por quê? Porque os egípcios, o faraó, os egípcios, mataram os primogênitos dos filhos de Israel. Então, eles estavam debaixo daquele juízo, daquele julgamento. Agora, tinha uma saída. Deus colocou uma saída. A saída seria o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. Agora, esse cordeiro tinha que ser macho, de 1 ano, tinha que ser perfeito, não podia ter nada de errado com ele. Agora, veja bem, não bastava o cordeiro ser macho, ter 1 ano, não ter defeito. Não bastava, ele tinha que estar morto. E não bastava ele estar morto, o sangue dele teria que ser derramado numa bacia. E não bastava ter o sangue derramado numa bacia, o sangue deveria ser passado ali nas portas das casas. E também, irmãos, ninguém precisava ver o sangue. Só Deus, a Bíblia diz que só Deus via o sangue. Êxodo 12, 13 diz: quando eu ver o sangue, eu passarei por vós. Então, não adiantava o cara estar lá: eu tenho esse cordeiro maravilhoso, macho, sem nenhum defeito, é o melhor de todos. Mas ele não salvaria os israelitas. Ele teria que estar morto. Mas não bastava ele estar morto, eles tinham que separar o sangue numa bacia. Nós temos o sangue, nós estamos protegidos. Não adianta a gente saber sobre o sangue, tem que passar o sangue, tem que tomar posse do sangue, tem que crer no sangue. E aí não precisa a gente sentir: eu estou salvo porque eu tenho um sentimento de que eu estou salvo, porque eu vi um anjo. Não precisa a gente ver nada, não precisa a gente sentir nada. Basta a gente crer. Quem vai ver é o Senhor, o sangue do lado de fora. Diga glória a Deus. Agora escuta o que eu vou te falar. A morte visitou, é uma pergunta.
A morte naquele dia, à meia-noite daquele dia, visitou somente a casa dos egípcios, ou também visitou a casa dos israelitas? O que é que vocês acham? Visitou a casa dos dois. Teve morte tanto na casa dos israelitas quanto na casa dos egípcios. Só tinha uma diferença: quem morreu na casa do egípcio foi o filho primogênito. Quem morreu na casa dos israelitas foi um cordeiro, oferecido por Deus. Era a solução de Deus, mas teve morte nas duas casas. Irmão, tem um paralelo tremendo, por isso que eu digo que é a mensagem, é a maior mensagem. Tem um paralelo tremendo com a nossa realidade agora, porque em 1 Coríntios 5:7 diz que a nossa festa da Páscoa está pronta. Diga glória a Deus bem forte. A nossa festa da Páscoa está pronta. Isso aqui é Novo Testamento. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Que mensagem poderosa! Cristo é a nossa Páscoa. Então Cristo é a mensagem. Não tem mensagem mais poderosa do que essa. O que é que eu quero te falar nesses próximos 20 minutos? Essas três coisas importantes a respeito da Páscoa que vão marcar a nossa vida. A mensagem, Páscoa, a mensagem. Então, a primeira coisa, escuta bem: a Páscoa é a virada na nossa vida, ok? Diga comigo: a Páscoa é a virada na vida. Olha o que diz aí Êxodo 12, o versículo 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Irmão, houve uma mudança no calendário dos israelitas. Olha, eles zeraram ali. Então, vamos dizer que, sei lá, que mês aconteceu aquilo na realidade. Vamos dizer que era, sei lá, julho. Vamos pensar no mês. Mês de julho aconteceu aquele negócio todo. E Deus falou assim: gente, zera tudo aqui, tá? O primeiro mês, esse momento é o momento que zera tudo. Vocês começam a partir daqui. Esse é o 1º de janeiro de vocês. Quem está me entendendo? Então, irmãos, houve uma virada na vida. A Páscoa representa isso. É uma virada na vida. Tudo começa, tudo zera, tudo recomeça. A Páscoa era um memorial e que ali acabava a escravidão e começava a vida livre do povo israelita para servir o seu Deus. Irmãos, que mensagem poderosa era a Páscoa para eles. Por isso que Deus falou, ordenou: olha, sempre, para sempre, vocês vão celebrar essa Páscoa. E aí, mas qual é o objetivo disso? Quando os filhos de vocês perguntarem: mas o que significa isso? Vocês vão contar tudo de novo. Tudo de novo. Vocês vão contar que ali zerou tudo. Vocês vão contar que ali vocês deixaram a escravidão para trás. Vocês vão contar que ali começou uma vida livre para Deus. Aleluia. E o que tem a ver isso? Os israelitas, os egípcios, o Egito com a gente. Então, segunda carta aos Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, a escravidão ficou para trás. Olha só, eis que se fizeram novas, nova vida, liberdade para servir ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Cristo, a nossa Páscoa, nos libertou. Então, a primeira verdade que nós precisamos lembrar e anunciar para os nossos filhos sempre é que a Páscoa é uma virada na nossa vida. Olha o que diz aí Atos 3,19. Olha o que acontece quando quando acontece a Páscoa no Novo Testamento. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Qual o objetivo disso? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Sabe, irmãos, é uma nova vida, é um novo tempo. Zerou tudo, a escravidão ficou para trás. Agora tem vida abundante. Agora nós somos a morada do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo em nós gera dons espirituais. Agora nós temos sabedoria. Agora nós temos autoridade para curar os enfermos. Nós temos vida eterna. Tudo mudou, vida nova, novo tempo. É Páscoa. Aleluia. Que tremendo.
Que coisa maravilhosa. Entende como que é importante? Irmão, a gente deveria levar mais a sério a Páscoa, a ceia da Páscoa, a gente se reunir com a família, e os meninos perguntando, mas o que é isso? Isso não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver, nada disso. A Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa é o início de uma nova vida para Jesus, aleluia! Uhul! Agora, a segunda coisa que nós temos que entender, a Páscoa revela que Deus quer salvar não só você, mas Ele quer toda a sua família. Meu Deus do céu, que tremendo. Então a Páscoa ensina que o Egito ficou para trás, que agora nós temos liberdade para chegar em Canaã, que nós temos a provisão necessária para chegar onde Deus quer que a gente chegue, aleluia, nós vamos chegar, glória a Deus. Mas não somente isso, Ele não quer que você vá sozinho, Ele quer a sua família. Olha o que diz aí, Êxodo 12, versículo 3. Diga a todo o povo israelita o seguinte, todo o povo de Deus tem que ouvir isso. No dia 10 deste mês, daquele que seria o primeiro mês do ano, a partir da Páscoa, cada pai de família, diga cada pai de família. Fala só os homens aí com essa voz de pai de família. Diga assim, cada pai de família. Aleluia. Cada pai de família escolherá um cordeiro para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Irmãos, isso ensina duas coisas importantes. Primeiro, que a família está no centro do projeto de Deus. Quem está me entendendo aqui? Sabe, Deus pensou na família. A salvação, agora, escuta bem o que eu vou te falar. A salvação da família exige diligência dos pais. Ah, irmãos, eu oro, sabe, eu oro, porque eu ainda vejo isso na minha geração. Pais, crentes, falando assim para a criança, vai para a igreja, menino, tem que ir para a igreja, menino. Menino, vai para a igreja, se não for para a igreja vai apanhar. Mas ele mesmo não vai. Ele não valoriza isso. Não é? Então, era uma responsabilidade. Imagina, irmão, um pai israelita que recebeu esse comando. Ele sabe que o Egito está debaixo de um juízo. Ele sabe que Deus não brinca. Ele sabe que a palavra de Deus se cumpre. Ele sabe que a palavra de Deus vai se cumprir. Ele não está brincando com Deus. Ele crê na palavra de Deus. Ele é crente. O crente crê na palavra de Deus. Amém, querido? Não duvida, não fica questionando a palavra de Deus. Então aquele pai crente, imagina, aí o menino, quando é 11 horas da noite, 11h30 da noite, o menino diz, papai, eu vou ali na casa do meu amigo, ok? É o primogênito. Imagina se esse pai vai deixar o primogênito dele sair de casa, porque ele sabe que Deus não vai atrasar. Quando for 00, Deus vem, ele não sabe como que vai acontecer, mas ele sabe que os primogênitos serão mortos. Esse pai não vai cuidar do primogênito dele, mas ele foi um irresponsável. Quem está me entendendo? Irmãos, e como que a gente pode deixar o filho por conta dele? A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma será a vergonha da sua mãe. Como que eu posso deixar o meu filho decidir o futuro espiritual dele? Como que eu posso fazer uma loucura dessa? Eu sou o pai, eu sou responsável. Deuteronômio 6:6 diz estas palavras que hoje te ordeno, papai. Elas estarão primeiro no teu coração, e depois que elas estiverem no teu coração, você vai inculcar nos seus filhos. Como é que eu posso ensinar uma coisa que não está em mim? Como é que eu posso ensinar uma coisa que eu não sei? Como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Então, sabe, irmãos, a Páscoa, sabe, é essa mensagem de Deus, que Ele quer toda a nossa casa, e Ele colocou essa responsabilidade sobre o varão, aleluia. Onde está a esposa, nessa história toda, pastor? Apoiando o seu marido. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da sua esposa. Entende o que eu estou falando? Então isso aqui é muito, muito, muito sério, irmão. Deus quer a nossa família. Atos 16:31, que promessa, aquele homem, o carcereiro ali, quando ele viu que as cadeias foram quebradas, um terremoto, todos os prisioneiros libertos, ele ficou tão apavorado, ele viu o poder de Deus na vida de Paulo, e ele disse, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo libera essa palavra, dita pelo Espírito Santo, ele disse, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, tu e a tua família, diga aleluia.
Deus quer a sua família. Também, lá em Atos 10, o versículo 44, enquanto o Pedro falava na casa do Cornélio ali, ele dizia: ainda Pedro falava estas coisas, pregando o evangelho, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Se você for lá e ler, você vai descobrir que esses todos aqui, na verdade, é a casa de Cornélio, é a família de Cornélio, porque o Cornélio teve uma visão tão poderosa. O anjo falou com ele, mandou ele na casa do Simão e mandar chamar o Pedro, que estava lá hospedado, para que ele dissesse como que ele poderia ser salvo. Deus queria salvar o Cornélio, mas a primeira coisa que o Cornélio fez foi reuniu a família dele, preparou todo mundo. Ele era o líder, a responsabilidade era dele, a responsabilidade é do pai, de oferecer o cordeiro, derramar o sangue na bacia, passar o sangue na verga da porta. A responsabilidade é do varão, é do sacerdote. E o Cornélio então reuniu todo mundo. Ah, papai, eu não quero ir, porque eu vou para o cinema. Que cinema o quê, rapaz? Esse mundo está sobre o juízo, meu irmão. Esse mundo está sobre o juízo à meia-noite, rapaz. Você está louco? Fica aí aqui. Aqui é o seu lugar, camarada. Quem está me entendendo? Ficou lá todo mundo reunido. Quando Pedro chegou, pregou a palavra, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ali obedientes ao seu Pai. Então, qual que é a primeira coisa que a Páscoa nos ensina? Sabe, irmãos, nós já estamos do lado da virada. Quem está me entendendo? O Egito já ficou para trás. Ele nos transportou do império das trevas, o Egito, e nos levou para o reino do seu Filho amado. Nós já estamos nesse lugar, caminhando para a eternidade. Aleluia. Já aconteceu a Páscoa para nós, só que a gente tem que lembrar todo o tempo. Para quê? Para a gente nunca esquecer e também para os nossos filhos aprenderem. Em segundo lugar, qual que é a segunda mensagem da Páscoa? Qual que é? Fala aí para mim. Deus quer me salvar, mas Ele quer toda a minha casa. E é minha responsabilidade como sacerdote. Amém, queridos? E terceiro e último lugar para a gente orar. Por isso que eu digo que a Páscoa é uma mensagem muito, muito, muito poderosa. A maior das mensagens, a Páscoa é o próprio Jesus. Olha o que diz. A Páscoa é o poder de Deus em nós para a nossa jornada. Eu quero terminar com isso. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Diga comigo, a Páscoa. Não, agora fala com força. Diga, a Páscoa é o poder de Deus em nós. Repita isso, em nós. Diga, em mim. Bem forte, em mim. Para a minha jornada. Olha só, deixa eu te explicar isso. Êxodo 12, versículo 8 diz, naquela noite, ou seja, antes que o anjo da morte venha, antes que Deus libere ele, antes que ele venha cumprir o juízo sobre os primogênitos, e todo mundo onde não tiver, porque eu imagino, irmão, que pode até ter acontecido, a gente não tem essa informação, de um israelita dizer assim, eu não acredito bem, eu não acredito nisso. Não é? Ou então um israelita pensar assim, não, eu tenho um cordeiro, eu tenho um bom cordeiro. Ou então ele dizer, não, eu já coloquei o sangue na bacia. Sabe, mas ele pensar assim, eu não vou sujar a porta da minha casa. Poderia ter um maluco desse, né? Poderia ter um maluco desse. Não, rapaz, a minha porta novinha que eu comprei agora, porque tem gente assim, né? Miseravelmente avarento. Eu não vou sujar a porta da minha casa. E quando veio ali, o anjo da morte, ele entrou naquela casa e matou. A gente não tem essa informação, mas eu imagino que deveria ter um doido desse lá. Agora, é muito interessante, irmãos, porque presta bem atenção. Naquela noite, eles comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas na mão. Veja bem, não bastava ter o cordeiro, não bastava matá-lo, não bastava derramar seu sangue, não bastava passar o sangue. Porque poderia ter alguém que falou assim, não, mas eu já fiz tudo, eu já passei o sangue. Tudo bem, eu não estou vendo o sangue, mas Deus vai ver o sangue. Mas o cara fala assim, rapaz, mas eu não estou a fim de comer esse cordeiro porque eu estou de barriga cheia. Entende? Ou então rapaz, eu nem gosto muito de cordeiro, eu vou misturar ele com uma carne bovina aqui. Não, irmãos, isso aqui é muito importante, porque para a jornada que eles teriam, a força que eles precisavam para aquela jornada até Canaã era
eles se alimentarem do cordeiro. Que tremendo isso. Ok, queridos? Então, eles tinham que comer o cordeiro. Presta bem atenção aqui nesse detalhe, muito importante. Eles tinham que comer o cordeiro com pães asmos, ok? Ou seja, sem fermento, e também com ervas amargas. E está na Bíblia. Por que eles precisavam comer o cordeiro assim? As ervas amargas, não era para ficar a comida, para estragar a comida, não era isso. Mas tinha um detalhe ali naquela comida, aquela ervazinha amarga. Quem gosta de sushi como eu? Quem gosta de sushi? Eu gosto muito do wasabi. Tem gente que não suporta, eu gosto. É uma erva amarga, não é? Então, aquela erva amarga era um detalhe na comida só. O gosto que tinha que prevalecer era aquele delicioso cordeiro. Inclusive, nós comemos cordeiro aqui nesses dias, aleluia, no SCC, não é? Cordeirinho novinho. Meu Deus, eu não quero nem pensar nisso, já estou com água na boca. Sabe, aquele cordeiro, ele tinha que ter um detalhe. Escuta aqui, ó, presta atenção. Ele tinha que ter um detalhe de erva amarga. Por quê? Está na Bíblia. Para que eles lembrassem da amargura que eles passaram no Egito. Não era para eles viverem da amargura. Ah, minha vida, que terror que foi o Egito. Não era para eles, não podia prevalecer a erva amarga. Tinha que prevalecer o cordeiro. O cordeiro que tem que prevalecer na nossa vida. Não é o que a gente já passou. Mas aquela amargura era para eles lembrarem. Cara, quando a criança começa, papai, por que essa erva amarga? Ah, é para você lembrar que o cordeiro maravilhoso, delicioso, livrou você da escravidão, da amargura do Egito. E por que o pão sem fermento? O pão asmo ou ázimo? Porque a Bíblia trata o fermento como o pecado. Porque o fermento, na verdade, é uma mentira, né? Você coloca fermento numa massa e aquela massa enche de ar, de gotículas de ar. Então aquilo cresce, mas não é daquele tamanho não. Ele só faz ficar meio bonito, meio grande, mas ele tem o mesmo peso ali de produto, né, de comida. Não mudou a quantidade de comida, tem ar. Talvez vai pesar mais por causa do ar. Mas é uma mentira. Não é? E também o fermento é o que faz a coisa estragar, a massa estragar. Então eles acreditavam assim, que o fermento representava o pecado. Então o cordeiro tinha que ser comido com pureza, com pão sem fermento. E ele tinha que lembrar uma pitada da amargura da qual ele nos libertou. Diga aleluia. Agora, irmãos, tem um detalhe aqui também, muito importante. Então a Páscoa, ela é o poder de Deus em nós para a nossa jornada. Eles tinham que comer, olha o versículo 8. Eles tinham que comer a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Agora, olha o outro detalhe, versículo 10. Nada deixareis dele, do cordeiro, até pela manhã. O que, porém, sobrar até pela manhã, queimá-lo-eis. Qual era o ensino aqui para as crianças e para eles lembrarem também? Que, na verdade, por que eles não podiam deixar nada? Porque se eles pudessem deixar alguma coisa, sabe o que eles iam fazer? Eles iam salgar a carne e iam levar um monte de carne com medo de faltar comida no deserto. Quem está me entendendo? Qual que é a mensagem aqui? Deus está dizendo: eu vou suprir cada uma das necessidades de vocês no deserto. Vocês não precisam se preocupar. O que sobrar, queima. E tem mais uma coisa, eu quero que vocês saiam depressa. Lembra que Deus falou para eles? Vocês vão comer com os lombos cingidos. Ou seja, vocês vão comer arrumadinho. Todo mundo arrumadinho, sapatinho no pé, tá? Todo mundo arrumadinho. E vocês vão comer tudo preparado para sair. Porque quando eu der o sinal, vocês têm que estar prontos. Então você não pode estar cheio de peso, porque a saída tem que ser rápida. Quem está me entendendo? Eu tenho pressa, Deus tem pressa que a gente saia do Egito, meu irmão. A gente não pode estar cheio de peso das coisas do mundo. Tem o cara que está cheio de peso, ele tem tanta coisa, que ele tem até medo de morrer para deixar as coisas dele. Sabe, ele pensa assim mesmo, ele tem tanta coisa, que ele nem quer que Jesus volte. Eu já ouvi tanta gente falar assim mesmo: eu não queria que Jesus voltasse agora, logo agora que eu realizei o meu sonho. Pensa, o cara está preso no mundo, cheio de peso do mundo, cheio das coisas do mundo. Larga isso de mão, meu irmão. Deixa que o Senhor vai te suprir cada uma das tuas necessidades, aleluia. Aleluia. Coisa mais linda. Irmãos, que mensagem poderosa é a Páscoa. Que mensagem poderosa é a Páscoa. Que coisa tremenda, aleluia.
Aleluia. Agora, olha o que diz aí João 6,56, olha o paralelo com o Novo Testamento. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabe o que significa isso, irmão? Significa compromisso. Sabe, significa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Comer a carne dele, beber o sangue dele, passar pelos sofrimentos dele, pregar o evangelho, custe o que custar. Eu vi muita gente agora do SCC, só os comentários, pessoal muito cansado, muito quebrado. Mas sabe aquela satisfação, irmão, de servir a Cristo? De servir a Cristo, de ver vários casais sendo abençoados pelo poder do Espírito Santo. Nós fizemos parte disso. Tudo bem que nós dormimos muito tarde, acordamos muito cedo, mas nós amamos a Cristo. Nós comemos a sua carne, bebemos o seu sangue. Que coisa mais linda, diga glória a Deus. Amém. Muito bem, aleluia. Pode ficar em pé. Eu quero terminar te dando essa oportunidade, ok? Páscoa é a nossa mensagem, é a mensagem mais poderosa do universo, porque Jesus é a nossa Páscoa. Agora, a Páscoa, ela representa essa virada na nossa vida, essa mudança radical, tudo recomeça. A Páscoa revela que Deus quer salvar eu e a minha família, e eu como pai sou o responsável. E terceiro lugar, a Páscoa é o poder de Deus para me sustentar nessa jornada. Eu preciso me alimentar de Cristo, eu preciso me alimentar da sua palavra, eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso estar envolvido com a sua obra. Isso é se alimentar de Cristo. Se eu não me alimentar do Cordeiro, eu não vou ter força para vencer o deserto. Eu não vou dar conta de chegar em Canaã. O alimento para o deserto é o Cordeiro. O que nós estamos passando aqui, o que nós estamos vivendo aqui é esse tempo. Nós precisamos nos alimentar do Cordeiro. Eu quero perguntar para você, como vai a sua leitura bíblica? Sabe, eu acho que hoje um dia, Páscoa, para a gente pensar, como tem sido a minha alimentação? Eu estou comendo do Cordeiro? O Cordeiro é suficiente para mim? Ou eu estou misturando o Cordeiro com um monte de coisa, né? Com psicologia, com humanismo, com pensamento positivo, está tudo misturado. Deus disse para eles, é só o Cordeiro. Vocês vão comer só o Cordeiro. Uma pitada de erva amarga para lembrar da amargura. O pão tem que ser sem fermento, ok? Sem pecado. Irmãos, nós precisamos fazer essa revisão hoje. Hoje é Páscoa. Ok, queridos? Tá bom. Qual é o apelo que eu tenho para fazer para vocês hoje? O desafio. Irmãos, hoje, agora, nesse momento. Que dia é hoje mesmo? 17 de abril, nesse momento. Nesse momento. Eu não posso dizer o horário, não posso dizer que é a meia-noite. Mas, nesse dia, nós estamos debaixo de um juízo iminente. Quem concorda comigo? É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Mas também Deus providenciou uma saída. Não é mais o sangue de um animal, é o sangue do seu unigênito e primogênito. É o sangue de Jesus. Sabe, Ele é o Cordeiro perfeito. A Bíblia diz que Ele não cometeu pecado, Ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é perfeito. E tem mais uma coisa. Ele já foi morto, diga aleluia. O sangue já foi derramado na bacia. Agora, eu tenho que te fazer essa pergunta. O que você vai fazer com esse sangue? Você que está nos visitando talvez, e nunca fez essa decisão. Você vai ficar olhando para ele, achando que ele, de uma forma mística, vai te proteger do juízo? Ele não vai. Você tem que passar o sangue na porta do seu coração. Amém? Você tem que crer no sangue. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você não tem que sentir nada, não precisa chorar, não precisa sentir nada. Você só precisa crer no sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Olha o que diz Apocalipse 5:9. For-te morto e com o teu sangue comprar-te para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Aleluia, aleluia. Então esse é o primeiro apelo. O que você vai fazer com o sangue que já está à sua disposição? Todos nós, eu não sou egípcio, mas você vive no mundo. O Egito representava o mundo. Nós estamos todos aqui, vivendo aqui.
O que te faz filho de Deus não é você agora, hoje, na atualidade, ser um descendente de Abraão, ser um israelita. O que te faz filho de Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, o sangue dele, todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você quer ficar livre desse juízo iminente, você precisa do sangue, o sangue já foi derramado, você só precisa crer nele agora, em nome de Jesus.